Ok. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Joaquim Fernando Batista, sou coach em bloqueios pessoal, terapeuta transformacional, hipnose e PNL, e eu tenho a metodologia, ou fundador da Desbloqueie-se e Transforme-se, Viva na Vida 2023, e será um prazer poder aqui apresentar a Dagmar, a terapeuta transformacional, e é um prazer aqui, ela vai trazer aqui um tema bastante interessante, que é o equilíbrio emocional. Dagmar, a palavra, o palco é seu. Ok, muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui, então, a apresentação. Estão vendo? Estamos vendo. Ok, muito certinho, então. Vamos começar. Meu nome é Dagmar Brunhara, eu sou professora de música já há 35 anos, né? Eu tenho uma escolinha de música aqui em Curitiba, eu dou aula de piano, órgão eletrônico e teclado. A minha formação superior foi como musicoterapeuta. Então, desde 1997 que eu tenho formação como em nível superior como terapeuta. Mas eu acabei continuando atuando como professora de música, né? E meu marido sempre me dizia: você devia investir na área da terapia. Ele sempre acreditou muito em mim, ele sempre achou que eu podia, né, me sair bem nessa área, porque eu gosto de ouvir as pessoas, né, de ajudar, enfim. Mas eu acabei, né, fui deixando, e há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu acabei buscando para resolver questões pessoais mesmo. Acabei buscando, né, a terapia, e nessa minha busca, eu acabei encontrando o Romani, que é do movimento transformacional. Daí eu me inscrevi na plataforma e agora já estou esperando chegar a minha terceira carteirinha como membro da plataforma do Romani, né? E agora estou atuando como terapeuta transformacional, nas questões como ansiedade, depressão. Dentro do movimento transformacional, eu conheci o Fernando, né? E daí me estendeu a mão, né? Me ajudou demais, demais, demais. E já completamos 1 ano, né, Fernando? Já completamos um ano, é verdade. O tempo passa, né? Passa, já completamos 1 ano. Então, nós trabalhamos primeiro como meu terapeuta, né, resolvendo minhas questões, e depois continuamos como mentor. Então, é isso. Agora vamos começar, então, o nosso tema, tá? Durante a apresentação, se alguém tiver alguma questão, pode levantar a mão, tá? Eu vou procurar ver aqui, mas se eu não ver, o Fernando me ajuda. Ok? Então, o nosso tema hoje seria equilíbrio emocional, cuidando de nós mesmos. Então, como que nós podemos cuidar de nós mesmos, né? Então, nós precisamos aprender a dar prioridade para nós, né? Em geral, nós fazemos muito pelos outros, né? E acabamos deixando as nossas necessidades sempre em segundo plano, né? Então, o convite para vocês hoje, com essa palestra, é que vocês voltem esse olhar para vocês, tá? Vamos cuidar de nós mesmos, né? Ou volte esse olhar para vocês e procurem colocar em prática o mandamento deixado pelo Mestre Jesus. Ele disse: ame ao próximo como a ti mesmo, né? Então, se nós nos amarmos em primeiro lugar, com certeza nós amaremos e faremos pelo próximo com muito mais qualidade. Okay? Dando sequência, nós vamos falar então o que é o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional
é uma capacidade, uma competência que nos possibilita entender a influência das emoções, para que nós possamos exercer o controle dos nossos sentimentos, né? Então, o equilíbrio emocional, ele permite a nós termos mais clareza e segurança para resolver conflitos, buscando sempre melhores alternativas e sair dos problemas, né? Procurando sempre por decisões mais corretas, harmônicas e racionais. E como que nós podemos alcançar esse equilíbrio emocional, então? Então, o equilíbrio emocional... Vou passar aqui o slide. Equilíbrio emocional, a gente alcança quando a gente aprende a gerenciar as nossas emoções e controlar os nossos pensamentos, principalmente, né? E podemos também usar técnicas de inteligência emocional. Assim, a gente pode dominar o nosso comportamento numa situação de estresse, por exemplo, né? Então, Augusto Cury, ele diz, né? Não compre o que não te pertence. Então, se você ouviu uma crítica, mas não compre, não é seu, não vai internalizar isso, fica com a autoestima baixa por conta de uma crítica, né? Então, não comprando o que não nos pertence. É uma boa forma de... Né, essa técnica é muito boa para que a gente possa gerenciar emoções. Dando sequência, nós vamos falar sobre a importância, então, do nosso equilíbrio emocional. A gente precisa dar importância ao nosso equilíbrio emocional, aprendendo a trocar hábitos negativos por hábitos positivos. E a gente entender que os nossos comportamentos vão criar os resultados. Então, nem sempre é fácil a gente mudar a nossa programação mental, né? Mas a gente precisa começar a nos policiar. Então, a gente pode escolher o que pensar, a gente pode escolher como agir. Isso é o nosso livre-arbítrio, né? Então, por exemplo, em vez de reclamar, a gente agradece, né? Por exemplo, a chuva. Ah, acordei e está chovendo. Puxa, em vez de reclamar, vou ter que sair trabalhar na chuva, né? Não, agradece por todos os benefícios da chuva, né? Bom que está chovendo, vai limpar o ar, as plantinhas precisam, nós precisamos da chuva, precisamos da água, né? Então, a gente procurar ter esse cuidado, perceber que está reclamando, trocar esses hábitos, tá? Pensar sempre no melhor e não no pior. Também a gente pode evitar ouvir notícias ruins, né? Então, principalmente, né, existem estudos que comprovam que quando a gente ouve uma notícia ruim pela manhã, a gente tem 27% de chance de não ter um dia muito bom, né? Então, troca, em vez de você ver notícias ruins, faz uma meditação, uma oração, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, tá? Mudar a nossa forma de pensar, de se comportar, e com certeza, nosso dia será mais leve. Certinho? Aqui. Bom, para a gente construir o equilíbrio emocional, é fundamental que a gente aprenda a nos amar, nos valorizar, nos respeitar, nos enxergar, acreditar em nós mesmos. Esses são 5 pilares para uma vida mais equilibrada. E como que nós podemos construir isso? A gente precisa elevar a nossa autoestima, tendo uma relação positiva e carinhosa conosco, valorizando as nossas qualidades. É um bom começo. Bom, o convite para vocês hoje, então, é voltar a atenção para si através do autocuidado. Então, o autocuidado é um exercício de amor próprio e um hábito a ser cultivado todos os dias. Então, é possível melhorarmos esse nosso relacionamento interno com algumas atitudes que a gente pode ir implementando aos poucos, né, no nosso dia a dia, e a gente pode, assim, desenvolver
os pilares para uma vida mais equilibrada, tá? Então, nos próximos slides, eu abordarei algumas atitudes que a gente pode implementar no dia a dia para que a gente aprenda, né, a nos valorizar. Bom, então, um dos pontos, uma das atitudes que a gente pode começar. Reconheça suas qualidades e seus pontos fortes. Então, veja o que você faz bem. Invista nisso. Pode ser cozinhar, fazer crochê, pintar, ser bom ouvinte, gostar de ajudar as pessoas. Tem várias qualidades que a gente às vezes não enxerga e que nós temos, né? Então, não precisa ser nada mirabolante, num patamar muito alto, né? São coisas do dia a dia, mas valorize isso. São suas qualidades, seus pontos fortes, e invista nisso. A gente não precisa ser o melhor do mundo, mas apenas reconheça que você pode contribuir para fazer deste mundo um lugar melhor. Isso já é razão suficiente para você perceber o seu valor. Para você começar a perceber que você tem, sim, muito valor. Faça afirmações positivas. Então, por que é importante a gente fazer afirmações positivas, né? Geralmente a gente pensa assim, só isso resolve? Ah, só vou afirmar que vai dar certo. Às vezes não, a gente precisa também fazer a nossa parte. Mas você começando a fazer as afirmações positivas já é um bom começo, tá? Então, por que é importante? É um treino para o nosso cérebro se concentrar no positivo, né? Ajuda a melhorar a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua saúde mental. Você aprende a lidar melhor com os desafios da vida, reduz estresse, entre outros, tá? Então, ter um dia leve e feliz só depende de você. Faça acontecer. Então, pense assim, que as palavras atraem, elas têm poder, tá? Sempre diga para você que você é um ser especial, que você vai ter um ótimo dia, que vai dar tudo certo, que você é capaz, tá? Nem sempre é fácil, né, internalizar isso, mas repita até que isso se torne natural. Vá repetindo. Talvez no começo não soe natural, né? Mas vai repetindo até se tornar natural. Outra atitude muito importante para o nosso equilíbrio emocional é seja gentil com você. Ser gentil é um ato de amor. Pratique com você. Então, cada pessoa tem valor apenas por existir. Então, elogie-se pelo que você já conquistou. Por mais simples que seja. Conquistas pessoais, materiais, tudo que você conseguiu aprender, tá? Então, valorize pequenas coisas também. Tudo tem valor. A gente precisa prestar atenção e dar o devido crédito. Ok? Também é muito importante a gente praticar o perdão. Então, perdoar nos liberta. Perdoar nos liberta. Tá? Então, perdoe os outros e, principalmente, se perdoe. Pense que todos somos passíveis de erros. A gente faz o que a gente acha que era melhor ali no momento, né? E a gente aprende errando mesmo, né? Nem que a gente leve de lição de como não fazer. Tudo bem? Não ficar remoendo, se arrependendo, se culpando, né? Essa é uma escolha bem inteligente. Então, o Romani, lá do Movimento Transformacional, ele sempre fala que não perdoar é como se você estivesse tomando veneno e torcendo para que o outro sinta a consequência, né? O outro sinta o efeito.
mas não é o que acontece. Se você está tomando veneno, é para você que ele vai fazer mal, tá? Então, isso é muito importante, perdoar os outros e principalmente se perdoar. Ok? Tudo certo, Fernando? Fernando sumiu daqui, não sei se ele continua. Vamos lá. Também é muito importante a gente não se comparar. Pense que cada ser é único, né? Então a gente às vezes acha que o outro é mais bonito, que o outro tem uma vida melhor. Então pense assim, cada ser é único, não existe ninguém igual a você. Nós temos características diferentes, nós temos pensamentos, gostos, inspirações. E essa é a magia da vida, né? Imagine você um imenso jardim com flores todas iguais, da mesma cor. Então, nós temos cores, todos, né? As flores com cores diferentes, formatos diferentes, cada uma tem o seu encanto. E é isso que a gente precisa pensar. Cada pessoa tem a sua própria jornada. Então, a gente não deve comparar nem o físico, nem as aquisições. O que a gente pode fazer? Se a gente encontrar pessoas que têm melhores resultados, a gente pode se inspirar, né? E usar como modelo. Ah, o que ela está fazendo para ter sucesso? Né? O que a pessoa está fazendo para se dar bem? De repente, você pode fazer também. E por que não? Né? Temos também outra atitude que é a gratidão. Tá? Pratique a gratidão. Então, gratidão é quando a alma diz obrigado. Então, é fato que pessoas gratas são mais felizes, mais saudáveis, produtivas, resilientes, né? Que são as pessoas que têm maior capacidade de lidar e resolver os problemas da vida, porque todos temos, né? Então, meu convite hoje para vocês é começar o dia, sabe? Abrir o olho, comece seu dia agradecendo por acordar, pelo dom da vida que Deus te deu gratuitamente, pelo sol ou pela chuva, pela saúde, a paz, a família, os amigos, até assim pequenas coisas, tá? Que a gente às vezes não para observar. Enfim, pare para pensar e você vai lembrar de muitos outros motivos que você tem para ser grato. Tá? Observe até mesmo os mínimos detalhes, todos eles são importantes. Procure sempre ver o lado bom de qualquer situação. Então, lamentar não resolve os problemas. Reclamar é como se a gente estivesse clamando novamente pela mesma situação. Então, o melhor é a gente procurar por uma solução, caso seja possível, né? E a gente entender que nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, como nós gostaríamos, né? Nem tudo está no nosso controle. E está tudo bem. Tá? A gente pode escolher como passar pelas situações, procurando ver o que a gente pode extrair de positivo e entender que, se não foi benção, foi lição. Né? O que eu aprendi com isso? Nem que seja como não fazer. Aprendi que não devo fazer dessa forma novamente. Ok? Não seja perfeccionista. Então, a gente tem que pensar que a perfeição simplesmente não existe. Eu assisti aquela série Atypical, onde o protagonista, o Sam Gardner, ele tem espectro autista, e ele fala sobre a frase, a prática leva à perfeição. Então, ele comenta que
é idiotice pensar assim, porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós não somos máquinas, né? Então, o que a gente pode dizer sobre a prática é que ela ajuda, né? Com certeza. Eu falo para os meus alunos lá, né? Se a gente só ficar olhando para o piano, não vai resolver. Tem que praticar. Agora, sem essa cobrança, né? Da perfeição. Aí eu coloquei ali, até como citação, melhor possível, é o lema do Ramo Lobinho no movimento escoteiro. Então, eu sou chefe de escoteira e minhas filhas são escoteiras. E dentro do movimento, nós temos alguns ramos, né? O ramo Lobinho é dos 6 aos 10 anos. Depois vem o escoteiro, o sênior e o pioneiro, e depois chefia. Então, as crianças, mesmo com 6, 7 anos, elas são estimuladas sempre a tirar as especialidades, né? Então, quando você vê as crianças com o traje, né, com vários distintivos, assim, é porque são crianças que estão buscando aprender, né? Então, eles se dedicam tempo, são crianças que são mais dedicadas quando você vê a camisa cheia, assim, de distintivo. E o que a gente sempre diz? Faça o melhor possível. Então, por exemplo, se eles vão tirar, por exemplo, uma especialidade de confeitaria ou de culinária, né? Então, para os pequenos, obviamente, que eles vão fazer uma receita bem simples. Os chefes vão avaliar e eles vão receber o distintivo. Se for um jovem de 15, 17 anos que vai tirar a mesma especialidade, obviamente que os chefes já vão querer uma receita um pouquinho mais elaborada, né? Mas, enfim, então o lema dos lobinhos é esse: fazer o melhor possível. Precisa ser perfeito. Okay? E, como última atitude que eu vou trazer para hoje, seria: comemore suas conquistas. Então, celebre cada vitória que você teve, por menor que seja. Isso aumenta a sua confiança, eleva a sua autoestima. Então, comemore datas especiais, vibre com seus acertos, se presenteie de vez em quando. Então, em geral, a gente compra presente para os outros, né? Mas a gente não compra presente para a gente. Então, se presenteie de vez em quando. Sinta orgulho de você. Valorize a força de vontade que você vai direcionar para realizar seus sonhos. E se você percebeu alguma evolução, reconheça e celebre. Afinal, você merece. Bom, então chegamos ao fim dessa palestra com o tema equilíbrio emocional. Eu espero ter contribuído, né, e ajudado vocês a entenderem a relevância desse assunto. Tá? Aqui estão meus dados, né? Se alguém quiser me seguir, tá aqui meu Instagram, e-mail, celular, serão muito bem-vindos. E agora eu vou abrir, então, para perguntas e respostas, né? Sintam-se à vontade para participar. Eu tenho uma pergunta, Dagmar. Em primeiro lugar, parabéns, gratidão pela tua participação aqui, na contribuição aqui do excelente tema, equilíbrio emocional, porque sabemos que isso é o que está afetando a maior parte da humanidade hoje em dia, né? Então, após a Covid, parece que até piorou ainda mais. Quando você fala sobre o equilíbrio emocional, o que é que nós temos que ter cuidado? A gente precisa aprender a gerenciar nossas emoções, né? Principalmente, e observar nossos pensamentos, nosso dia a dia, parar para
realmente parar para prestar atenção, né? A gente acaba levando tão assim numa correria, né? E a gente não para prestar atenção na gente, nos nossos sentimentos, nas nossas necessidades. Respondi? Respondestes, né? Porque a gente acabamos atropelando a nós, né? E às vezes até outros mais, né? Sinta-se à vontade também, quem tiver mais alguma pergunta, ou que façam perguntas, porque só assim é que nós podemos aprender uns com os outros. Uhum. E então, quem gostaria de fazer mais alguma pergunta? Senão eu continuo. Quando você fala também sobre a gratidão, o que é que a gratidão tem a ver com equilíbrio emocional? O que é que pode vir a ter? Porque a pessoa que não para perceber, né, tudo de bom que a vida deu, que a vida trouxe, com certeza não vai ser uma pessoa equilibrada, não vai ser uma pessoa que sabe resolver conflitos. Então, essa pessoa não para agradecer. Geralmente, ela acaba vendo só os pontos negativos, né? Então, é difícil você chegar a um equilíbrio emocional se você não mudar isso. Entendi, né? Porque quando nós acreditamos, confiamos, né, e somos gratos por isso, né, nós passamos mais a confiar em nós, né? Que foi isso que em parte você trouxe aqui para a gente. Porque é uma forma, a gente tem que agradecer todo dia. Muita gente até fala, Dagmas, que, mas eu vou na igreja agradecer. Mas às vezes a gratidão, nem às vezes, sempre, a gratidão nem sempre tem a ver com a igreja. Tem a ver mais aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente tem naquele momento. Às vezes nós esperamos coisas gigantescas e por vezes não vimos as coisas pequeninas, que essas são as mais importantes, são essas que nos dão, de certa forma, algum impulso para que nós possamos acreditar em nosso processo, ou em tudo aquilo que nós acreditamos quando nós queremos aqui ajudar as pessoas, tanto na parte terapêutica, como no caso de você atua em dois campos diferentes, que é na parte da música e também na parte da terapia. Me fala um pouco mais sobre o seu trabalho como terapeuta. Então, eu trabalho com essa metodologia nova da terapia transformacional, né? Uhum. A gente costuma fazer um processo mais curto, né? Onde a gente leva a pessoa rapidamente a entender, né, o seu processo, mudar a sua forma de pensar e entender que a transformação tem que vir de dentro, né? O processo não é um processo passivo. Não é só você ir lá, conversar e achar que vai resolver. Então, se você não colocar, você não fizer um processo ativo, o que eu posso fazer para melhorar, né? Eu vou fazer a minha parte. Se você não mudar, eu costumo sempre dizer assim, se não mudar, não muda. Né? Então, se você não, acaba que o psicólogo fica sendo a sua muleta. É muito bom você ir lá e conversar com o terapeuta, com o psicólogo? Com certeza. Com o terapeuta? Com certeza. Quando você fala, né, é libertador você colocar para fora, não ficar só guardando para você, internalizando. Mas tem que entender que não é só ir lá e conversar, porque senão você fica como muleta, né, aquilo. Sempre aconteceu alguma coisa, preciso correr para o terapeuta. Aconteceu a mesma coisa, preciso correr para o terapeuta. Não. A gente procura ensinar a pessoa a resolver seus conflitos, né, de uma forma que ele não tenha
não precise, né, sempre estar indo atrás do terapeuta toda semana. Aprender a resolver seus conflitos. E, em geral, é isso. A gente faz um processo mais curto. Se no final das 6 sessões tiver alguma questão ainda, a gente pode marcar mais uma outra sessão, né? Mas, em geral, já ajuda bastante. A pessoa aprende a se enxergar, a se valorizar, a reconhecer o valor dela, aprender a ser grato pelas pequenas coisas. Seria isso. Mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu faço todas as perguntas. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, então vamos para a próxima pergunta, né? Porque está a ser interessante, né? Sem perguntas, Então, conteúdo. em geral, quando Exatamente. eu dou, o que acontecia muito é assim, eu me formei como terapeuta em 1997, mas eu continuei apenas como professora de música, só dando aula de música, não atuando diretamente como terapia. Mas acontecia muito, assim, de os alunos virem e, em vez de querer fazer aula, eles queriam conversar, né? Então, eles sempre tiveram muito, assim, liberdade para conversar comigo. Teve uma vez que uma aluna minha de teclado, ela me disse, eu não venho aqui por causa do teclado, eu venho por causa de você. Então, eu acabava usando, né, indiretamente, fazendo o papel de terapeuta. Mas é lógico que ali, no momento da aula, o que a gente pode, às vezes, fazer com um aluno vir contar alguma coisa é mais um desabafo. Não é um resolver, um tratar a questão. Aí tem que ser num momento diferente. Ô, Dagmar, Oi. boa noite. Boa Eu noite. gostaria que você falasse mais sobre as afirmações. As afirmações positivas? Isso. Ah, tá. Então, na verdade, tem uma frase, né, que o Romani sempre fala que é em inglês, eu não vou lembrar para te dizer agora, mas é mais ou menos isso, finge até se tornar, né? Então, em geral, a gente, quando a gente afirma, a gente vai falando palavras, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu sou especial, vai dar tudo certo. É um bom começo. Como eu disse, isso resolve tudo? Não, né? Se você não, eu quero ter um carro, tal, mas se você não for trabalhar, não for trabalhar e ir atrás disso, isso só você ficar fazendo as afirmações positivas não vai resolver, né? Mas isso é importante, porque você vai treinando o seu cérebro para você se concentrar ali nas coisas boas, né? Isso, as palavras atraem, elas têm poder. Então, conforme você vai internalizando isso, vai internalizando e finge até se tornar. Até que isso se torne natural para você também, porque às vezes no começo a gente não... É muito bom falar na frente do espelho, né? É bom falar para você mesmo, olhando para você e afirmar, fazer essas afirmações positivas. Mesmo que no começo não pareça natural, com o tempo você vai acostumando. Mais alguma pergunta? A Ju, peraí que eu vou aqui ler, a Ju diz assim, sem perguntas, conteúdo muito bem apresentado. Isso é verdadeiro, verdade verdadeiro, né? Que realmente, né, foi uma explanação muito rica. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Porque às vezes as perguntas não é porque nós temos dúvidas sobre aquilo que foi explanado aqui, mas às vezes acontece que com perguntas e com as respostas que a Dharma nos vai dando, à medida das perguntas, nós conseguimos aprofundar muito mais o conteúdo e ter um entendimento mais além do que aquilo às vezes nós possamos acreditar ter. Não é? Não sei se está fazendo sentido isso para vocês. Quando você fala, Dagmar,
procurar sempre ver o outro lado. Como é que nós podemos colocar isso na prática? Porque falar, tudo bem. Como é que nós podemos praticar isso? Às vezes acontecem algumas coisas que você fica pensando, nossa, o que eu vou ver de bom nisso, né? Então, imagine uma pessoa que quebrou a perna e está em casa e não pode trabalhar, né? Poxa vida, né? Com certeza, não. É meio difícil tirar algo de bom, né? Você ficar pensando, meu Deus, preciso trabalhar, preciso trazer sustento para minha família e tô aqui com a perna quebrada. Tá, não é bom esse lado? Não, não é. Mas se você focar só nesse lado, primeiro que você não vai resolver, a perna não vai ficar pronta antes para você voltar a trabalhar. E você só vai ficar pior, você vai ficar depressivo. Então, quando você pega e pensa, poxa, o que eu posso ver de bom nessa situação? Poxa, eu quase não tinha tempo para ficar com os meus filhos. E agora eu estou tendo, que eu estou aqui em casa, com a perna quebrada, eu não posso sair, eu posso assistir um filme com meu filho, eu posso ajudar ele a fazer a lição de casa, eu posso ficar mais perto da minha esposa. Então, a gente procurar ver de qualquer situação. E às vezes, pode, se acontecer alguma situação que você pense assim, não, realmente dessa situação eu não consegui extrair nada de positivo. Aqui não acho nada de bom. Então, que sirva pelo menos de lição, né? Eu fiz determinada coisa eu vi que não deu certo, né? Então, Thomas Edison, né? Quando já tinha tentado fazer a lâmpada trocentas vezes, e daí perguntaram para ele, né? Sobre ele, ele falou assim, não, eu não, sem problema, eu aprendi 999 formas de não fazer. Agora eu vou tentar outra forma diferente. Então é isso que a gente tem sempre que pensar. Se não conseguir extrair nada de positivo realmente, se não foi benção, pelo menos foi uma lição. Aprendi, pelo menos, como não fazer. Esse não é o caminho, não vou mais fazer dessa forma. É interessante a tua colocação, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem ver o lado positivo ou o outro lado da vida. Não é que a gente vai daqui para um outro planeta para entender as coisas, mas as pessoas, a maior parte das pessoas, só veem as coisas negativas, só veem aquilo que dá errado, nunca veem nada aquilo que dá certo. Para vocês terem uma ideia, às vezes acontece uma coisa, ou seja, em um dia acontecem milhares de coisas boas, mas Sim. basta apenas uma única coisa dar errado, o dia foi destruído. Tudo está dando errado. Né? Isso mostra o quanto, às vezes, as pessoas são muito egoístas quanto a si mesmas, não contra os outros, mas quanto a si mesmas, né? Porque isso é falta de gratidão, né? Então uma coisa leva à outra. Acaba generalizando, né? Exatamente. Acho que o dia foi péssimo. Não, mas alguma coisa de bom deu, né? Então, eu sempre faço assim. Eu peço sempre para os meus clientes. Quando você for deitar para dormir, deita. Antes de você dormir, você vai lembrar de alguma coisa que foi boa no dia, né? Procure, vai procurar. Porque, em geral, é isso que acontece. A gente acaba que o negativo acaba prevalecendo e a gente não consegue ver algo bom, né? Então, gente, o que acontece é que às vezes as pessoas acham que precisa ser algo muito grande, e não precisa ser algo muito grande, né? Ah, hoje eu tomei café com meu esposo. Gente, para mim é algo maravilhoso, tá? Para mim isso tem um valor enorme. Ah, hoje eu assisti algo com a minha filha. Então, qualquer coisa, seja no trabalho, seja com a família, procurar lembrar de alguma coisa e vai dormir com esse sentimento dessa coisa boa que aconteceu. Com certeza, seu sono será melhor. E também eu sempre peço, quando você acordar, de preferência, né? A menos que acorde muito atrasado, tem que sair correndo. Mas quando você acordar, antes de sair da cama, procurar pensar em 3 motivos para você ser grato antes de levantar. Tá? Então, só de você acordar já é um motivo, né?
Já é um motivo. Aí você pensar em 3 motivos. Então, isso a gente vai treinando, entendeu? Não é fácil, mas se você procurar fazer, vai fazendo, até que isso se torne natural. A gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Isso é certo, gente. A gente começa a focar mais no positivo. Quando a gente agradece, quando a gente faz as afirmações positivas, quando a gente celebra, né? Nossos acertos, né? Ah, eu consegui fazer uma postagem, né? Até há pouco tempo eu não sabia fazer. Então agora eu fico toda feliz, celebro cada vez que eu consigo fazer uma postagem, alguma coisa assim, tá? Ah, eu fiz um bolo que ficou delicioso. Celebre, sabe? Dê parabéns para você, sinta orgulho. Olha, meu bolo ficou delicioso. Ah, eu fiz uma toalhinha de crochê. Coisas pequenas, não precisa ser nada grande, mirabolante. Coisas simples da vida. Celebre, dê o valor que você merece. É interessante, né? Porque, por exemplo, como a Lília perguntou, né? A importância das afirmações positivas. Quando nós começamos a pensar em coisas positivas, vocês concordam que as coisas negativas nem sempre vêm à mente? Sim, você muda o foco. Exatamente. E é como você fazer uma transformação daquilo que é de ruim e coloca em alguma coisa proveitoso. E também, uma das coisas que eu também sempre cito muito, né, com as pessoas que eu atendo, você pode resolver o problema agora, aqui e agora? Não, então não sofra, pare de sofrer. Amanhã você vai ver o que é que você pode fazer. Então, quando nós deixamos os problemas serem maiores do que nós nos tornamos pequeninos. Então nós temos que ser sempre gigantes, maiores que os problemas. E os problemas cada vez vão se diminuir. Porque, Em geral, a gente sofre muito por antecipação, né? exatamente, Vai acontecer mês que vem e a gente já está sofrendo. são as inseguranças, mas as inseguranças elas vêm do quê? O que é que você poderia dizer sobre isso? De onde é que essas inseguranças vêm? Principalmente por a gente não acreditar na gente, né? Você não acredita que se você tivesse certeza, não, eu sei, eu domino a situação, eu sou capaz, eu vou lá e vou fazer, eu não vou ficar um mês anteriormente sofrendo com aquilo, né? Mas é aquele medo, aquela insegurança, é o não acreditar em você, principalmente, não acreditar na sua capacidade. E também aquela uma das atitudes que eu abordei aqui, que é da perfeição, né? Em geral, a gente acha que tem que estar tudo perfeito, a gente se cobra demais, né? A gente sempre se cobra demais. Então, aí, nossa, se não ficou perfeito, como você disse, né? Ficou 98%, mas esses dias atrás aconteceu uma situação com uma aluna minha. Eu dei um exercício para ela de percepção auditiva. A menina acertou 99,9%. E uma das vezes ela ficou meio insegura ainda. Não foi nem assim que ela exatamente errou, mas ela ficou insegura, eu repeti de novo e ela acertou. A menina é muito boa, tem um ouvido maravilhoso. E só que quando a mãe chegou, a primeira coisa que ela fez foi falar para a mãe: mãe, eu acertei quase tudo, só uma que eu não. A mãe virou para a menina e falou assim: e por que você não acertou tudo? Então, às vezes, o que acontece? Desde criança, isso vem sendo ali internalizado, né? Então, uma mãe que cobra a menina desse jeito, né? Ah, se tirou 9 na prova, por que você não tirou 10? Então, isso provavelmente já vem lá de trás, né? A criança foi muito cobrada, tal, e daí, quando cresce, acha que tudo tem que ficar perfeito. E o que nós falamos aqui hoje, perfeição não existe. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Nós vamos fazer o nosso melhor possível.
vai se esmerar sim, também não é, vou fazer de qualquer jeito tá bom. Não, a gente tem que se empenhar para procurar dar o nosso melhor, mas não se preocupar com a perfeição. Eu sou uma pessoa que tive que tomar muito cuidado, trabalhar muito isso, porque eu quero tudo muito certinho. Então, é uma coisa que eu já trabalhei bastante comigo hoje, eu já melhorei muito. Então, eu sei o que é sentir isso na pele. A gente querer fazer as coisas todas certas, até que é normal, faz parte do ser humano, não é? Mas querer uma perfeição onde não existe, aí é um desgaste emocional que a pessoa tem que estar sempre ali a todo vapor, o desgaste é muito maior, o estresse cada vez mais aumenta, e o outro problema é que se não tiver afirmação, ou se alguém fizer uma pequena crítica, mesmo não sendo uma crítica, Já desmorou. Nossa, e como? Né? A pessoa se sente destruída. Então, é isso que a gente falou lá também, né? Não comprar o que não te pertence. Então, você ouviu uma crítica e daí você já, nossa, fica se sentindo mal e tudo mais. Aí a sua autoestima vai lá embaixo. Daí você vai ficar mais inseguro na próxima vez que você tiver que fazer alguma coisa, né? Então, daí, degringola. Aí as paredes da casa caem, né? Cai. Daí os 5 pilares lá, né, que você sempre diz que a gente tem que observar os 5 pilares para uma vida equilibrada, né? Então, se um dos pilares vai, 1 ou 2 pilares cai, não fica de pé essa casa. Com certeza. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou algum comentário? Ou alguma sugestão? Ou qualquer coisa que vocês queiram falar? Porque também saber a vossa opinião também é gratificante, não é? Também faz parte dessas conquistas comemoradas. A Helena levantou a mão, por favor. Só tenho que agradecer. Dagmar está de parabéns. Obrigada, Silene. Eu já entrei, já viu que eu entrei meio atrasada, né? Fui fazer a janta para o marido, deu uma atrasadinha, mas eu amei a performance, a palestra, ficou maravilhosa. Só tenho a agradecer, um grande aprendizado para nós, né? Gratidão, Dagmar. Obrigada, agradeço você também por estar aqui nos prestigiando. Eu que agradeço por estar aqui, tá? E agradeço ao Fernando também por estar aqui. Sim, com certeza. É graças a ele, né, Silene? Graças a ele, né? Então... Não, graças a vocês, porque eu não tenho nada a ver com isso. Você não, merece, né? Todas as honras, viu, Joaquim Fernando? Não, ele é modesto. Não, vocês é que estão dando o vosso melhor e parabéns. Parabéns. Isso tudo é um tema bastante interessante. Um trabalho minucioso que vem de você, Fernando. Então, a gente tem que te honrar muito. Com certeza, parabéns a você também. Obrigado. Obrigada. E esse tema que trouxeste, Dagmar, é um tema, de certa forma, bem profundo, né? Porque é uma luta constante que as pessoas enfrentam no dia a dia, e às vezes as pessoas nem sabem como sair de uma situação, né? E as dificuldades maiores é que acreditam que não têm saída. Essa é a pior parte, né? E sobre isso também, quais é o conselho que você poderia dar para as pessoas? Então, na verdade, a gente diz que às vezes a pessoa fala que está na zona, acaba optando por ficar na zona de conforto, né? Que, na verdade, de confortável não tem nada, porque a pessoa não está se sentindo bem, mas acaba não agindo, né? Então, eu costumo dizer,
Você não está na zona de conforto, você está na zona de desconforto. E vamos sair daí, né? Então, você tem que ter essa vontade. Não é fácil, não é fácil, mas tem que ter essa vontade. Não, eu quero melhorar, eu vou. E o que eu preciso fazer? Qual que é o primeiro passo? Vai dando um passo de cada vez, né? A gente não precisa correr e cair. Não, vai um passinho de cada vez. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer essa semana? Vai colocando a curto, médio e longo prazo, o que eu posso fazer? E vai galgando, degrauzinho por degrauzinho, e vai melhorando, conforme você for percebendo que melhorou em alguma coisa. Isso eu consegui mudar isso, consegui melhorar, consegui agir, consegui fazer algo. Aí, celebre, né? Se presenteie. Isso vai estimulando esses novos comportamentos, né? Então, você vai percebendo a sua evolução, por menor que seja e por mais lenta que seja, mas você vai percebendo a evolução. Esse é o ponto de partida, né? Eu não consigo, para andar 100 quilômetros, eu vou ter que ver primeiro os primeiros 20 metros. Eu vou ter que sair e fazer esses primeiros 20 metros. Depois eu vou vendo os outros. Mas é isso, é partir para ação. Exatamente, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Senão a gente vai dar por encerrado o nosso dia de hoje. Foi maravilhoso. Antes de encerrarmos, na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 8, tem o Toninho, que ele vai trazer um tema sobre... Para ver se não foge, e acho que já me fugi. Mas tem a ver com a parte profissional da área de trabalho, né? Como por exemplo, quem é líder, como lidar com os funcionários, com os colaboradores. Então, esse tema ele vai abordar dia 8. E depois, outra semana, que é dia 15, se eu não me engano, então temos também aqui a Silene, que vai trazer uma lição de vida, a história de vida dela, que é muito interessante, e também vai nos ajudar também a refletir em muitos sentidos das nossas vidas. A Dagmar tem um presente para todos vocês, que ela queria aqui oferecer, então sinta à vontade para distribuir os presentes. Então, eu posso oferecer para vocês uma avaliação, né, uma avaliação gratuita, e onde vocês vão responder 10 perguntas, né, de 0 a 10. Depois a gente dou o feedback dessa avaliação. Seria o presente. Isso, quem quiser, quem estiver interessado, pode entrar em contato com ela diretamente. O celular é 41 997 43 2852, que está aqui na minha frente, e ela terá o maior prazer em responder vocês, e com certeza vocês vão amar esse presentão, porque, nossa, é muito bom. Para quem já fez, sabe como é. Para quem não fez, eu aconselho a fazer, porque vocês conseguem trazer muito, cai muita ficha nessa avaliação. Dagmar, muito, muito, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que foi assim uma coisa assim, vamos com tudo. Sim. Né? E então, e a gente aguardamos aqui mais vezes, porque é muito bom, né? E quem também é terapeuta e queira e tenha vontade também de apresentar aqui uma palestra para todos nós, é só entrar em contato comigo e será bem-vinda. Vamos prestigiar. Exatamente, né? Porque isso aí, cada um traz uma ideia
E quando nós participamos, então, às vezes essa ideia cada vez fica muito mais profunda, muito mais bela, muito mais significante, e tudo aquilo que a gente traz, a gente leva também um pouco a vocês. Muito, muito obrigado a todos vocês pela participação aqui, pela vossa presença. Gratidão, gratidão. Dagmar, e uma boa noite, belos sonhos, e uma coisa que a Dagmar disse: levem para a cama coisas positivas, para que amanhã, quando acordar, vocês poderem sorrir com muito mais alegria. E acreditem, funciona. Funciona. É comprovado, eu comprovei. Eu comprovo isso todos os dias. Uhum. Sim, sim, para mim hoje já é natural, entendeu? Isso para mim já é natural. Antes de dormir, eu começo a pensar, vou fazendo meu mantra lá. Quando eu vejo eu dormir, assim, nem percebo, né? Dormir. Às vezes eu não consegui terminar e eu já dormi. É incrível. Porque é interessante, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, cada um tem a sua técnica, acredito eu, né? A minha técnica é praticamente quando eu chego à minha cama, eu me sento e eu apago todo o ser humano que está na minha mente, deleto completamente, assim, deleto assim em menos de 5 segundos. Até porque eu não posso levar ninguém comigo para a cama, porque senão eu não durmo, começo a sonhar, começo as coisas. Então eu deleto todo mundo, mas de manhãzinha é só dar um sorriso, e todas aquelas pessoas que eu vou atender durante o dia, é interessante, todas elas vêm à mente. Uhum. E então isso faz toda a diferença para o nosso bem-estar e também para que nós possamos ter uma noite muito excelente de descanso. Isso. Um abraço a todos, um beijo a todos. Obrigada. A todos, e que as últimas palavras finais são contigo. Então, é isso. Se vocês realmente colocarem em prática, vocês vão perceber que é transformador. Resolve mesmo. Como eu já disse, pode não parecer natural no começo, mas insista. Insista, porque é transformador. Você vai perceber, com certeza você vai perceber diferença e você vai viver melhor, né? Tá? Seria isso. Muito obrigada. Agradeço a todos que vieram nos prestigiar aqui e até a próxima. Até a próxima. Agora vamos aqui